Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conhecendo Jesus, que é o seu podcast. Estamos muito felizes em te receber. Eu sei que você já estava com saudade, nós aqui também, né, pastor? Verdade. Então faz o seguinte, para esse projeto crescer cada vez mais e avançar, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Então você pode acessar no YouTube aqui, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nada e também vai lá no Instagram e começa a nos seguir, que também é podcast Conhecendo Jesus. Lá você pode conhecer os nossos patrocinadores, um pouco dos projetos, convidados e ficar por dentro de todas as novidades. Eu quero te lembrar também que o intuito desse podcast é que mais pessoas possam conhecer a Jesus, é levar o reino de Deus. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam ser edificados através de uma palavra, de um testemunho, conhecendo a Jesus através do que nós falamos aqui. Então, vamos para mais um episódio, pastor? Mais um, 23º. 23º, tamo junto. É isso aí. Gente, então hoje a gente tem a honra, né, de receber aqui, e eu quero que ela já se apresente já, né? Além de ser profeta, mulher de Deus, nossa pastora. Escritora, meu Deus. Então hoje nós estamos aqui honrados. O banquete tá... Então eu queria que a pastora Madalena se apresentasse agora. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês, né, num projeto tão lindo, né, esse podcast Conhecendo a Jesus, um projeto que já tem alcançado tantas vidas e eu creio que vai ser um tempo muito especial. Então, fica aí com a gente. Glória a Deus, tem bastante coisa ainda nessa noite, amém? Sim. Gente, antes que a gente venha se esquecer, eu quero aqui agradecer todos aqueles que têm semeado nesse projeto. E com isso eu quero mencionar alguns nomes aqui, né, presbítero? O Dom Ari Barbearia, nosso irmão em Cristo, e eu sei que ele tem novidade, eu vou aproveitar para falar aqui, ele tem novidade daqui uns dias, né? Ele é um menino um homem de Deus, que vai fazer uma gravação linda de alguns covers, então a gente já tá deixando aqui em primeira mão, ele vai vir aqui conversar conosco, eu já falei com ele. Então você que precisa dar um talento aí no seu cabelo, que nem ele deixou o nosso aqui, né, na régua. Isso, só ele consegue, Só né? ele consegue. Então procura ele, tá situado ali no Brejaru, vai estar na descrição depois do vídeo também. Também aqui nós temos a Pri Nails, que vem a ser minha esposa. Agora eu acertei, agora ela não vai brigar comigo, eu acertei. A Pri Nails, ela trabalha com unha, ela faz aquele detalhe lindo que as mulheres gostam na unha. Então você pode, ela tá de endereço novo agora. Eu vou deixar na descrição depois. Tá ali na Avenida das Torres, no Jardim Eldorado. Agora sim, agora vai estourar o negócio agora. Amém? Então você, mulher, procure a Pri Nails. Ou você, marido, dê de presente para sua mulher muito também, bom, né? É isso mesmo, isso aí. Também nós temos o nosso amigo parceiro Caboquim Café. Falamos já que ele está com 2 unidades. Nós cremos e também declaramos sobre a vida dele que vai abrir muito mais unidades por aí. Nós temos falado isso para ele. Ele está conosco desde o começo. Você que é do norte, pode ser do sul, do leste, do oeste, vá tomar um cafezinho lá, vale que é muito bom. É do lado da nossa igreja. Jardim Eldorado, Nossa Senhora Aparecida, nossa igreja é 645. Gabriel, qual é que é o número lá, Gabriel? 685. Ah, o Gabriel não esquece, 685. Amém, glória a Deus. É o combo perfeito, né? Toma um cafezinho ali, já fica pro culto na quinta-noite, né? No domingo, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Também nós temos o Universo da Criança. Gente, se você precisa que o seu filho receba um ensino de qualidade, tá aqui, o Universo da Criança. Eu vou deixar na descrição. Cristão, né? Ensino cristão, princípios para o seu filho. A gente sabe quantas coisas têm acontecido nesses dias e ali tem uma equipe esperando você. Nós vamos deixar também na descrição ali para que você procure a pastora Meire, a bispa Kate, enfim, toda a equipe lá que está trabalhando. Também nós temos a Tag Seguros, do nosso amigo Thiago, tem nos ajudado, tem semeado, plantado aqui no podcast. Nós queremos agradecer você que precisa fazer um seguro do seu carro, um seguro da sua casa, você que precisa fazer, enfim, diversos seguros. Procure o Thiago, vai estar ali depois na descrição desse vídeo também. Não podemos esquecer do Mercado Vieira. Você que procura um produto de qualidade, né? Você que procura um açougue de qualidade, uma padaria de qualidade, eu te convido a visitar o Mercado Vieira. Você não vai se arrepender. E por último, mas não menos importante, o Estúdio Fala Aí. Estúdio Fala Aí. Que tem nos recebido aqui com muito amor, com muito carinho, e nós queremos já agradecer a eles aqui nesse dia. Presbítero, antes da gente começar com a primeira pergunta,
eu queria que o pessoal entendesse algo, né? A gente teve uma direção de Deus, uma ideia. Eu queria que o Gabriel me alcançasse aqui. Gente, a gente tem procurado manter essa obra. Hoje a gente não se mantém do YouTube, mas a gente quer manter essa obra. E a gente está com um produto de qualidade aqui. São essas camisetas. São muito lindas. E eu quero te convidar, através, talvez, de uma compra, nos ajudando a semear nessa obra. Essa camiseta, uma parte dela vai ser destinada ao podcast Conhecendo Jesus. Você que tem interesse nessa camiseta, você vai procurar nós depois, ali nas redes sociais, eu vou deixar o número do telefone. Comprando uma camiseta dessa, você vai estar semeando para que a gente possa continuar levando a palavra de Deus. Amém? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para lá? Vamos para a pergunta? Vamos então, sem mais delongas. Sem mais delongas. Pastora, primeira pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados é realmente o nome do podcast. Como que a senhora conheceu Jesus? Muito bem, pastor Guilherme. Eu conheci Jesus através dos meus pais, né? Eu tinha 6 anos de idade quando os meus pais se converteram ao Evangelho, né? Numa pequena igreja, uma pequena congregação da Assembleia de Deus. Então, nós éramos do interior aqui da Palhoça, em Enseada, e nós viemos para morar na Grande Florianópolis, e ali nós conhecemos o Senhor Jesus e eu comecei a congregar, então, uma pequena congregação da Assembleia de Deus, onde ali nós já bem cedo começamos a louvar o Senhor, né? Eu fui muito envolvida com peças teatrais, cantatas, né? O louvor e a adoração sempre estiveram presentes aí na minha vida e eu conheci Jesus através dos meus pais, já fazem mais de 5 décadas. Olha só, glória a Deus por isso, meu Deus, tremendo. Vamos para a próxima pergunta, então. Muito bom. Pastora, a gente sabe que o tempo vai passando, as gerações vão mudando, e eu queria perguntar para a senhora qual que era o maior desafio ou dificuldade de ainda na juventude ser uma jovem cristã, se manter nos caminhos do Senhor, talvez algo que a senhora vê que não é mais a dificuldade dessa geração, como é que era? Conta um pouquinho pra gente. Então, né, há 4, 5 décadas atrás, ou quando eu era mais jovem, 3, 4 décadas, como eu já falei, né, eu cresci num evangelho bastante rígido, né? Na verdade, eu dou graças a Deus pela base que eu tive, porque hoje nós temos um equilíbrio a nível de igreja local, a nível de princípios da palavra, por causa da base que nós tivemos lá atrás. Mas essa base que foi boa também tinha muitas restrições. Então, foi um tempo bastante difícil. Eu não cheguei a pegar, mas a minha irmã, por exemplo, ela era coralista e para subir no altar, para cantar no coral, era medido 4 dedos do vestido, tinha que ser abaixo do joelho. Então, nós pegamos um tempo aí bem, vamos dizer assim, onde era restringido muita coisa, não é? Então, mas eu creio que talvez um dos principais, vamos dizer assim, pontos negativos ainda não era esse. Mas essa liberdade que nós temos hoje de estar expondo e falando com nossos pastores, com líderes, com discipuladores, né? Coisas que lá atrás, por exemplo, a gente nem sonhava em poder expor, por exemplo, um pecado que aconteceu com a gente na infância, na adolescência. Nós não tínhamos essa abertura nesse evangelho que a gente veio lá de trás, não é? Na igreja em que a gente se formou, não é? Então, essa seria vamos dizer assim, a pior, vamos dizer assim, o pior daquele tempo, vamos dizer, que a gente passou, né? Nós não tínhamos essa liberdade, né? Esse acesso livre, né? Por exemplo, que vocês têm hoje, né? Vocês têm acesso de falar comigo, com o apóstolo, né? O pastoreio é direto. Então, eu creio que esse é um dos pontos, assim,
vamos dizer, um pouquinho negativo, né? Daquela igreja de antes, né? Os usos e costumes, vamos dizer assim, não, para mim, não tinha tanto problema porque eu cresci nesse meio. E a gente acaba formando um gosto pessoal de acordo com a religião. A religião leva você, muitas vezes, a formar um padrão, não é, de um gosto mesmo pessoal nessa área. Então, eu não tive tanta dificuldade, né? Não obstante, depois o Senhor foi me moldando, o Senhor disse que ia mudar toda a minha estrutura, a aparência, né? Mas esse não foi tanto vamos dizer assim, o ponto principal, mas sim essa liberdade, esse acesso direto, né? Essa poder mesmo estar com nossos líderes, pastores e tudo mais. É bom a gente ouvir isso até para valorizar, né? Verdade. Esse contato, esse acesso, de poder ser ouvido, assistido e receber uma palavra de direção. Isso faz total diferença, né? Não, e a gente vê a essência, né? Porque a essência, desde que começou o ministério, a gente conhece a história, né? Talvez o povo todo não conheça, mas talvez vai conhecer mais um pouco. O apóstolo já falou sobre isso. Deles descerem do altar e ir para a porta. É Sim. difícil, isso é difícil. Inclusive numa igreja mais tradicional, né? Nada contra, gente, por favor. Não tem esse acesso, imagina. Os pastores da igreja vão lá para a porta para cumprimentar membro a membro. Então isso Sim. é muito bom, é muito interessante, né? Pastora, como a senhora tem visto as mudanças que a igreja vem passando nos últimos anos? Que a senhora vem acompanhando isso, né? Vem gradualmente, vem acompanhando. Como a senhora tem visto isso? Então, isso é bíblico, né? O que está acontecendo hoje, não só a nível de igreja brasileira, mas a nível de mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela saiu de um extremo, né? E ela foi lá para um outro extremo, Verdade. bem perigoso, né? E a Bíblia, isso já é cumprimento do Apocalipse, né? Se nós olharmos as cartas, não é, das 7 igrejas, nós vamos perceber que essas cartas já são um retrato da igreja dos finais do tempo. Verdade. E a gente vê que havia apostasia, não é? Havia coisas erradas que o Senhor apontou. A igreja de Éfeso, por exemplo, estava tudo ok, estava tudo certinho, eles estavam cumprindo com tudo, não é? Mas o Senhor disse, olha, tenho contra vocês o quê? Que vocês deixaram o primeiro amor, Uau. não é? E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é tudo, não é? Porque a Bíblia diz que, olha, você pode ter todos os dons, você pode profetizar, pode dar o teu corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, de nada vale. O Senhor Jesus, ele veio resumir as 613 leis em 2. Não é? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é amor. É amar. Então, quando a igreja deixa de amar, ela está deixando de cumprir todos os princípios, Verdade. todos os mandamentos. Por quê? Porque quem ama não vai adulterar. Quem ama de verdade não vai levantar falso testemunho. Quem ama de verdade, ele vai perdoar sempre que for necessário. Quem ama de verdade não vai matar. Então, se uma igreja de verdade falta o amor, está faltando tudo nela. Então, o que está acontecendo hoje na igreja do Senhor Jesus realmente foi anunciado pelos profetas. Foi anunciado, avisado. Só que a igreja hoje, ela não está se apercebendo que nós já estamos vivendo o tempo do fim. Não é? E no tempo do fim, a Bíblia diz que o amor de muito se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam. E é isso que está acontecendo. Nós vemos tanta coisa errada dentro da igreja. Mas por que isso? Para que o que é certo, o mal está acontecendo, para que aquilo que é correto, para aquilo que é bom, aquilo que é princípio da palavra, seja reconhecido. As pessoas acertem. As pessoas vejam e digam, não, o caminho é por aqui, a verdade está aqui e não aqui. Então, não obstante ser triste,
A gente olha hoje, até na própria internet, televisão, tanta coisa acontecendo, e a gente coloca a mão na cabeça, não é possível que isso esteja acontecendo dentro da igreja do Senhor Jesus. Isso não é evangelho. A gente sabe disso. Só que tem muita gente enveredando-se para aquilo e achando, não, mas eu acho que é bem assim. Aquilo que é mal virou bom, não é? E o que é bom virou mal. Não é? Os princípios, não é? Aquilo que a gente pregou a vida toda, hoje não é bem assim. O pecado foi relativizado. Mas nós sabemos que na palavra de Deus o pecado é pecado. Nós temos que dar nome aos bois, não é mesmo? Como Adão fez lá, deu o nome certinho para cada animal, para cada bicho, não é assim? Nós precisamos hoje, aquele que é do Senhor, e eu creio que Deus está preparando uma igreja remanescente, uma igreja que não vai se perder, uma igreja, de repente, com parede preta, sim, mas que não vai deixar os princípios da palavra de Deus. Aquilo que é princípio, aquilo que é a verdade que liberta, precisa continuar firme. Hoje nós vemos uma hipergraça que está sendo pregada, aonde uma vez salvo, sempre salvo, eu posso agora tudo, porque... Não, se fosse assim, não ia ser necessário as 13 cartas de Paulo. Mais as do apóstolo Pedro, Tiago, João, não é? Que são, essas cartas são o quê? São ensinos para a igreja, não é? Viver um caráter lapidado, são ensinos onde os apóstolos, e eu tenho dito que nós precisamos viver uma igreja apostólica, e uma igreja apostólica é essa igreja que se atém para os ensinos dos apóstolos, não é? Então você vai ver as cartas de Paulo, ele está ensinando sobre o quê? Sobre as obras da carne, frutos do Espírito. Lá em Gálatas você vai ver em Efésios, aí ele mostrando convivência cristã, como que pai e mãe trata filho, como o filho trata pai, esposa, marido, como se trata servo, não é? Patrão, empregado, uma série de coisas, as vivências cristãs, que se não fosse assim, se essa hipergraça me isentasse de fazer essas coisas, não precisaria os apóstolos escreverem. Então, a igreja que vai ser arrebatada, essa igreja apostólica que vai estar atentada aí, ou com atenção para os princípios pregados aí. Ah, não, mas agora é Novo Testamento. Pois é Novo Testamento, é a graça, que agora o nível subiu. O nível da graça no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se você, olha só, dormisse com uma mulher, adulterasse com ela, você era morto. E agora, na Nova Aliança, se você olhar e cobiçar, você já pecou. Na Nova Aliança, como é que era? Na Antiga você não podia matar. Agora, na Nova Aliança, se você falar contra o teu irmão, a Bíblia diz que você é um homicida. Veja que o nível da graça dessa Nova Aliança aumentou. Por quê? Porque agora o Espírito mora dentro. Na Antiga Aliança, a lei avultava o pecado. A lei mostrava, olha, não pode fazer assim, não pode fazer assim. E como não havia o Espírito dentro, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, eles não tinham o Espírito dentro, o que acontecia? A lei avultava o pecado. Agora, nós, na graça, nesse tempo, o negócio ficou ainda mais... Por quê? Porque nós temos o Espírito dentro. E o Espírito dentro diz para mim e para você, não, até aqui você vai, aqui não pode. Né? Aquele que vive uma vida em Espírito, realmente, ele vai saber que até um certo limite ele pode, depois não. Tem princípios, né? E Paulo, ele mostra lá em Romanos os dois pontos da lei e da graça. Em Romanos 7, ele diz assim, olha, miserável que homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que está em mim, que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal eu acabo fazendo. Ele diz isso em Romanos, no capítulo 7, mas no capítulo 8, ele diz assim, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele estava dizendo? Ele estava fazendo um comparativo
entre a velha aliança, que era dominada ali, no caso, existia o pecado que aflorava e era uma guerra constante, e ele não tinha como fazer nada. Mas agora, no capítulo 8, ele diz: nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o quê? Que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. E ele continua dizendo: aquele que vive pela carne morrerá. Aquele que vive pelo Espírito, ele vai colher vida. O que Paulo estava dizendo? Paulo não estava dizendo que não tinha mais nenhuma lei. Ele estava dizendo que agora o que operava não era a lei mosaica, não, mas era uma outra lei, era a lei do Espírito de vida. O Espírito dentro, é esse poder que faz com que a gente possa renunciar todo tipo de pecado. Então, a igreja precisa ficar alerta para o verdadeiro evangelho, para os princípios fundamentais da palavra do Senhor, que não mudou, não. Continua mais firme do que nunca. E só para fechar essa palavra, essa pergunta, foi dito, o próprio Jesus disse: olha, nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista, mas no reino de Deus, o menorzinho no reino é maior do que João. Por quê? Porque Jesus estava já se referindo, porque agora, nessa nova aliança, no reino de Deus, nós temos o Espírito dentro. E o Espírito dentro é algo extraordinário, que capacita o homem a receber a palavra, a semente, não é, de salvação, mas também o processo de santificação, junto, a palavra e o Espírito junto. É algo extraordinário e que é possível ao homem, sim. Então, a igreja desse tempo precisa voltar às raízes. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Hoje tem coisa aí. A gente não tinha planejado falar sobre isso especificamente, né? Mas que bom, que precioso, que valioso poder ouvir sobre isso e trazer para as pessoas, né, pastor? É verdade. Um entendimento sobre a graça, sobre esse tempo que a igreja está passando. Muito Verdade. bom. Obrigado, pastora. Pastor, eu queria saber qual que é a sua visão sobre a verdadeira adoração, né? Outro tópico aí importante. E se a gente fala de verdadeira é porque existe a falsa, né? E já pegando um gancho, a gente sabe que a senhora tem uma história com a música, com a adoração, né? Fez parte da sua caminhada, então que a senhora também comentasse um pouco sobre isso. Então, o perfil da verdadeira adoração, dentro dessa igreja apostólica que nós acabamos de falar, existe um perfil e princípios que foi deixado assim bem explícito, né? Lá em João, né? Onde diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não é? Nós sabemos que é muito fácil hoje, voltando para a igreja de novo, nós podemos ver até mesmo em muitos ambientes uma adoração almática apenas. Não é? Nós vemos aí hoje as pessoas até muitas vezes choram, é maravilhoso chorar na presença de Deus, não é? Só que a verdadeira adoração não está baseada só nesses sentimentos da alma. A verdadeira adoração, ela precisa ultrapassar a esfera da alma e entrar na esfera do espírito. É quando nós nos conectamos o nosso espírito, o Espírito de Deus, é que nós vamos conseguir atingir esse nível da verdadeira adoração. E isso não restringe apenas a um espaço físico da igreja local. Ali é uma adoração em conjunto, em comunhão com o corpo de Cristo, e isso é maravilhoso. Mas a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores, na verdade, são aqueles que têm um estilo de vida mesmo, onde eles estão, eles conseguem, até mesmo no estúdio como esse, eu consigo me conectar com o Espírito de Deus, levantar a minha mão e dizer: tu és santo, tu és digno, tu és o amado da nossa alma, não tem outro Deus, e a minha adoração, a nossa adoração, aqui mesmo, nesse ambiente, chegar diante do Pai. E eu sei que chega, porque eu já sinto a presença dele aqui. Então, eu creio que nesse tempo, o Senhor também está levantando e mudando, está acontecendo aí uma transição na adoração do Brasil, porque a adoração, se você vê também de
2, 3, 4 décadas atrás, ela sofreu algumas mudanças, e nesse tempo o Senhor tem falado. Ele está levantando adoradores remanescentes que vão, inclusive a nível de Brasil. Quem tem ouvidos, ouça. A nível de Brasil, Deus está preparando, já no anonimato, adoradores, profetas, homens, mulheres de Deus, que vão trazer à tona a músicas. Eu não posso restringir aqui a adoração só à música, mas agora falando sobre louvor, sobre música, Deus está preparando no anonimato pessoas simples, improváveis, mas adoradores que vão adorá-lo em espírito e em verdade, que vão trazer as harmonias, melodias que nunca se ouviu, vão trazer a cara do Brasil. Olha o que eu estou dizendo. Quem tem ouvido, ouça. Por isso, adorador que me ouve, você que me ouve, que é um ministro, que está em casa compondo e, de repente, essa linha melódica é toda diferente daquilo que se canta e toca hoje nos nossos altares. Muito bem, eu quero dizer para você, você não é louco, você não está fora, quem sabe, fora dos padrões daquilo que se coloca hoje no Brasil como a verdadeira adoração, como aquilo que é moderno. Mas escuta, Deus está revolucionando. Se o Brasil, pensa comigo, é plataforma da adoração para as nações, olha o que eu estou dizendo agora. Com muito respeito, com muita honra e amor também aos americanos, australianos e tudo mais que são referências para adoração no Brasil. Mas vamos e venhamos, se Deus vai levantar o Brasil como plataforma de adoração, é porque Deus vai usar os trejeitos, a cultura, o padrão, a música brasileira legítima, vai botar um toque de unção, vai colocar o padrão do céu, sim, mas tem que ser do jeito brasileiro. Senão, não teria por que eles virem de fora para aprender a adoração com o brasileiro. E é isso que vai acontecer mais algum tempo depois do avivamento. Nações vão chegar no Brasil para aprender sobre adoração. Então, eu creio que Deus está levantando remanescente, vai voltar a quem sabe, uma linha melódica diferente hoje do que se vive. Mas é lindo o worship, eu amo o worship também, não é? Mas, quem sabe, Deus vai começar a trazer mudanças na maneira até de compor. Mas a verdadeira adoração precisa ser em espírito e em verdade. Eu cantando, tocando ou dançando, não é? Você falou sobre a dança, que também eu creio é um braço forte na adoração dentro da igreja, né? Depois eu acho que nós vamos falar, mas seja lá a área que for, precisa ser em espírito e em verdade. Não pode ser só a nível de alma, né? Não pode ser eu só fechar o olho, levantar a mão, falar umas frases e chorar, não. É lógico que a verdadeira adoração, ela tem que ser externalizada de alguma forma, é em espírito e em verdade, mas para que as pessoas sejam influenciadas, como Davi influenciou gerações até hoje, nós precisamos externalizar. De alguma forma eu preciso externalizar, mas no primeiro momento é em espírito e em verdade. Lembrando que a verdadeira adoração, ela precisa ter uma substância. Que substância é essa, pastora? A substância é a palavra de Deus. Não tem verdadeira adoração sem ter por base a palavra de Deus. É ela que dá combustível à minha adoração. É ela que incorpora essa minha adoração. Então, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meu Deus. É tremendo, né? Agora eu vou só descontrair um pouquinho aqui. Eu lembro, na minha ignorância, falando com um casal de irmãos, uma vez falou pra mim, não sei o que tá acontecendo, não consigo sentir arrepio, não consigo sentir nada. Agora a pastora falando, eu lembrando. Eu disse, pô, irmã, mas assim, se depender de sentir um arrepio pra nós sentir o Espírito Santo, talvez nós vamos ter que ir pra um lugar que é bem frio aí pra nós se arrepiar, porque daí de repente ele tá lá, porque não tem o que fazer. Assim, o Espírito Santo não é um arrepio, não é simples um sentimento, ele é uma pessoa. É isso que a pastora tá falando, é uma pessoa que tá conosco, que tá querendo se relacionar, né? Glória a Deus. Você que tá em casa também, nos assistindo, que chegou agora, eu quero te pedir, se inscreva no canal, envie esse vídeo para algumas pessoas, para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu creio, mande para os seus familiares. Eu creio que vai haver conversão na sua casa.
Vai haver um destravar na sua casa a partir dessa conversa de hoje aqui, nessa noite. Eu creio, em nome Eu de creio Jesus. dessa forma. Pastora, a gente conhece, a gente sabe, né? A gente está sendo pastoreado pela senhora, a gente conhece um pouquinho da sua história, mas a gente queria aqui, claro, com a sua autorização e aquilo que a senhora se sentia à vontade em falar, nós queremos saber um pouquinho do seu testemunho, que a senhora conte um pouquinho aqui para o pessoal entender em casa tudo aquilo que aconteceu, o processo, como que foi, sabe? O encontro com o Espírito Santo. Se a senhora puder compartilhar com nós, a gente vai se sentir muito feliz. Então, como eu falei, né, eu cresci no Evangelho, né, a partir de 10 anos de idade eu já comecei a louvar, né, passei uma boa parte aí da adolescência e juventude louvando em congressos, convenções, não é? E o louvor fez parte da minha vida, né? Só que eu era uma moça que eu não tinha intimidade com o Senhor. Eu não conhecia o Deus da Bíblia, né? Frequentei muito tempo, né? A igreja, congressos, tantas reuniões, mas eu acho que, como todo bom adolescente, né? Vamos dizer, a maioria, não é? Não tinha ainda um encontro verdadeiro com o Deus da Bíblia. Não é? Então, foi a partir da fundação do SEM, do Centro Evangélico de Missões, em 1998, quando o apóstolo achou por bem abrir a igreja, não é? Lá no Monte Cristo, a partir da fundação da igreja. Ali eu tive um encontro com o Senhor. Por quê, pastora? O início da igreja foi um início bastante conturbado. Não é? O início da igreja foi uma das maiores comunidades carentes da grande Florianópolis, e até, por que não dizer, do Brasil. Não é? E ali eu me deparei com guerras de gangues, muita violência urbana, né? Eu fui consagrada a missionária, mas eu realmente não estava preparada a nível espiritual. Eu não conhecia o Deus da Bíblia de verdade. Eu já fazia um trabalho social muito grande, eu já trabalhava com a dança, não é? Trabalhava com o teatro, eu fazia escola dominical com 100 e poucas crianças. Nós fazíamos um círculo grande já no salão da igreja, levando a dança, o teatro, né, o evangelho, mas eu era distante, eu era uma moça que eu não orava, eu não jejuava, eu não lia a palavra de Deus, eu não tinha comunhão e eu não conhecia o Espírito Santo, né? Então, a partir daquele momento ali, a partir da fundação da igreja. Pastora, você pode me perguntar, mas foi por causa da fundação da igreja que a senhora adoeceu? Não, não. Eu ali, naquele lugar, um lugar hostil, um lugar onde realmente espíritos malignos de todas as esferas trabalhavam, espíritos de homicídio, suicídio, espíritos de loucura, trabalhavam ali de uma forma, não é? A droga, a prostituição, e nós tiramos ali muitas crianças e adolescentes através das artes, e o diabo se levantou com muita fúria contra a minha vida, aonde o medo começou a aparecer. Eu achava que era uma preocupação por causa das crianças e dos jovens, mas não era. Era um medo camuflado que se estabeleceu, esse medo virou pavor, ele me dominou. Eu entrei num estado de depressão profunda, onde eu passei meses, não adiantou remédios, psicólogos, psiquiatra, nada disso, né? Mas quando não tive mais jeito, onde eu andava igual um robô, onde eu fiquei no fundo da depressão, ali o Espírito Santo me achou. Aleluia! E eu sinto a graça dele aqui, e não tem, eu quisera falar aqui disso de uma forma bastante tranquila, mas não tem como fazer isso, porque quem chegou ao fundo da depressão, a tristeza da alma mais profunda, e achou ali o Espírito de Deus, e o fruto dele é alegria, é paz, não tem como achar isso normal, falar sobre isso de uma forma tranquila e normal, né? Eu sinto ele aqui já muito forte, mas foi depois dessa fundação da obra
que eu entrei nesse estado de depressão profunda. E quando não tinha mais saída para mim, eu acho que como todo bom testemunho, é isso que acontece. A pessoa tenta de várias formas, não deu jeito, eu vou fazer uma aliança. E eu fiz literalmente uma aliança com Deus. Eu entrei para dentro do quarto com o livro Bom Dia Espírito Santo, com a Bíblia Sagrada, em jejum e oração por 21 dias. E ali eu comecei a orar, a buscar o Senhor, e ali eu comecei a ler a Bíblia, e ali era diferente, as letras saltavam, e ali nesse processo de meditação, porque agora não era só leitura, era meditação na palavra, a minha alma, e isso é algo extraordinário, a minha alma era lavada pelo poder da palavra de Deus. Ali eu comecei a conhecer o meu amigo Espírito Santo, que ele falava, eu comecei a tatear, literalmente, eu ficava horas e horas ouvindo e ele falar, o borbulhar dele, que eu digo que nesse tempo, adoradores, profetas, vão aprender a perceber até essa consciência espiritual, a perceber o espírito dentro se movendo de uma forma extraordinária. E eu comecei a perceber esse espírito e ele fluía dentro e sobre mim de uma forma extraordinária. E o processo de cura através da palavra de Deus, que foi gradativo, né? Eu não fui curada radicalmente de uma vez só, eu experimentei passo a passo a cura da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, através dos princípios da palavra de Deus, sendo através da meditação, aonde o próprio Deus lavava a minha alma dos pecados, né, das deformidades de caráter. Eu era limpa, fui limpa de várias deformidades do meu caráter, e foi ali, naqueles 21 dias, que começou o processo de cura. Então, eu digo que a palavra de Deus, ela não é o livro de sermão só para você ouvir no domingo, pastor. É um livro que você se alimenta todos os dias, assim como você tem que se alimentar o físico todo dia. Você precisa se alimentar todos os dias da palavra de Deus. A cura vai vir através da palavra de Deus, seja meditando, seja praticando os princípios. Que princípios? Perdoando o irmão, tirando aí essa mochila, não é? Amargura, falta de perdão, ou liberando perdão, ou o estado de culpa que tem levado pessoas, porque uma vez perdoado, acabou, o diabo não pode mais colocar culpa nem em você, nem em mim, em ninguém, não é? Então é através dos princípios da palavra de Deus que eu fui curada, eu fui restaurada, né? Eu não posso contar aqui o testemunho, que é muito longo, né? Mas é mais ou menos por aí. Eu encontrei o Deus da Bíblia, fiz uma aliança com ele, eu quero te conhecer, se tu existe de verdade, porque acontece muito na adolescência, jovens, até vão pelos pais, mas eles veem outros sentindo a presença, o poder, não é? Mas eu não sinto nada. Pois é, eu queria convidar você. Existe um nível espiritual, existe um nível em que o Senhor quer se revelar, a presença, o nível de presença e consciência da presença do Espírito Santo. Existe um nível que está por vir, tão grande, para antes do arrebatamento, essa geração vai experimentar coisas que eu não consegui, por mais que eu tive e tenho experiências com ele, mas está sendo preparado, já foi preparado para a igreja do arrebatamento, o nível de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, tão grande, que aquele que buscar, aquele que disser assim, eu quero ver se existe de verdade esse Deus, foi isso que eu fiz. Eu entrei para dentro do quarto e eu disse, eu quero te conhecer. Se tu existe de verdade, eu quero te conhecer. E eu posso dizer para vocês, eu posso dizer para você que está aí participando, não é? Desse projeto tão lindo. Existe um Deus que está à tua procura. O Deus Espírito Santo está à tua procura. Entra para o teu quarto, diga para ele que você quer conhecê-lo e você vai ver coisas extraordinárias nesse tempo. Coisas extraordinárias, milagres, curas, prodígios, maravilhas vão acontecer, sim, nessa igreja antes do arrebatamento. Por quem? Por homens e mulheres, profetas, adoradores,
que ousarem ter intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Bem, glória a Deus. Queria só antecipar, antes um pouquinho, até vamos antecipar aqui, aproveitar que a gente já está nesse contexto, pastora. Como a senhora falou, é longo o testemunho, a senhora não consegue contar todo, mas eu queria que a senhora então falasse um pouquinho do livro, que gerou esse livro, foi o testemunho. Pode ser, pastora? Vamos ver o livro, e daí também o pessoal pode entender um pouquinho mais. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu livro. Então, o livro, né? Então, nenhuma dor, nenhum sofrimento é à toa. O Senhor pega o nosso sofrimento, né? Toda dor, e Ele amplia para um propósito grande, um chamado, né? O livro Depressão, a Cura pela Palavra, eu falo e tenho recebido testemunhos, até recentemente, eu estive numa loja e a pessoa, depois de eu fazer o que eu fui fazer, a pessoa veio com um presente bom. E eu disse, não, mas por que isso? E eu acabei depois devolvendo o presente porque eu achei que não era até merecedora. E a gente fala muito sobre não receber benefícios por causa de oração ou do chamado. Eu prego sobre isso. Mas depois eu fiquei sabendo que ela foi totalmente tocada. Ela me disse que ela estava em depressão e ela leu o livro. Meu Deus. Ela foi tocada e curada pela leitura do livro. Então, o livro é muito simples, uma abordagem bastante simples, né? Depressão, a cura pela palavra, onde eu conto todo o processo, como adoeci, né, o que levou, porque não foi apenas a fundação da igreja. Ali, a fundação da igreja e o ambiente hostil em que eu fui exposta foi apenas a cereja do bolo para alguém que já tinha toda aí uma história de traumas na infância, na adolescência, na fase jovem, adulta, traumas que não tinham sido tratados. E ali, naquele momento e naquele ambiente, aflorou, então, todos esses traumas vieram à tona através da violência, o medo se estabeleceu. Então, aqui no livro, eu conto o testemunho, como foi um pouquinho a fundação da Igreja do SEM, do Centro Evangélico Missões, os percalços, as lutas, as oposições que tivemos, principalmente nos 5, 6, 7 anos de fundação, porque eu digo aqui que toda fundação, toda igreja que vem para ficar, ela vai passar pela prova do tempo e os líderes vão ser testados, sim. Não é? Às vezes a gente abre hoje uma igreja e a gente acha que um ano já vai estar crescendo e vai estar tudo bem. Não, nós vamos passar por lutas. Por quê? Porque quando abrimos uma igreja, nós entramos no terreno do inimigo em que ele se achava dono. Então eu mostro aqui um pouquinho da fundação da igreja, conto um pouco a minha história e eu conto os capítulos para frente, eu falo sobre o poder da palavra de Deus, que nós precisamos usar a palavra em todo o tempo na nossa vida, em todas as áreas, não é? Alguém pode achar assim, é exagero. Não, não, é prática a palavra. Tiago diz, olha, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E aqui eu coloco em prática alguns princípios, inclusive, que eu aprendi e coloquei dentro do quarto, enquanto eu estava nesse processo de cura, não é? Então eu levei 4 anos, não é IA, não é ES. Todinho, nada contra IA, tá bom? Aproveita a IA aí para vocês divulgarem o reino. Mas, por enquanto, não é IA, é ES, Espírito Santo. E aqui eu mostro, então, o que eu tive que fazer para ser curada por exemplo, a crise de ansiedade aguda, onde eu pensava que não, agora eu vou enlouquecer. E o diabo jogava mesmo muitas setas, fazendo eu pensar assim, agora eu vou perder a minha mente, não é? Mas não. Então, eu usei esse livro, o livro é muito simples, é uma abordagem bem simples, onde eu falo sobre ou declarar a palavra, onde na madrugada, com crises agudíssimas, por exemplo, de ansiedade, eu dizia, não, está escrito. Com voz audível, sem precisar acordar quem estava do meu lado, meu esposo, mas eu dizia com voz audível, está escrito, eu não preciso andar ansiosa por coisa alguma. E era como se uma mão fosse colocada no meu sistema nervoso central e a paz se estabelecia
tudo voltava ao normal, né? O mesmo acontecia com outras emoções, o medo, não é? A tristeza mesmo, né? E aqui eu mostro o que foi feito pelos princípios também da palavra de Deus, aquilo que foi necessário fazer e o que é necessário. É um livro didático, totalmente didático. Se colocar em prática, vai receber a cura. Não porque sou eu, não. É porque foi o Espírito Santo que me ajudou a escrever. Tanto é que o livro estava escrito, eu falo isso inclusive aqui. O livro já estava pronto, acho que com 180 páginas, e o Senhor me mandou tirar muito conhecimento teológico, eu queria colocar um pouco mais de conhecimento teológico para dar credibilidade, e o Espírito disse, não, filha, o Brasil está cheio, a tua nação está cheio de homens e mulheres cheios de conhecimento teológico, mas eu quero nesse tempo homens e mulheres que ouçam o meu Espírito, a minha palavra e obedeçam. Então você vai colocar as tuas experiências com o meu espírito e a minha palavra. Então, o livro é bem prático, como já disse, pessoas estão sendo curadas. E um detalhe, toda a primeira edição, que já foi, essa é a segunda edição, é em prol da obra de Deus. Eu consagrei o livro no altar. Então, é um livro bastante didático e funciona porque o Espírito de Deus, ele se manifesta através dessas páginas. Então, eu queria deixar a dica aí, dar de presente. Pastor, eu não preciso. Ótimo, glória a Deus, mas dar de presente para alguém, porque vai valer a pena. Eu creio nisso, pastora. pastor. E aonde que o pessoal consegue encontrar hoje para comprar? Quais são as maneiras? Eu sei que Sem Palhoça é um ponto de venda, né? Lá o pessoal consegue. Então, eu ainda não fiz um e-book, né? Eu sei que tem outros caminhos, mas como eu consagrei ao Senhor, e não é meu, é tudo da obra, eu tenho assim um certo temor de pegar atalhos, caminhos, né? Para fazer. Mas hoje está aí disponível nas nossas igrejas do Sem Palhoça, Sem Norte da Ilha. Se alguém tiver um contato, também pode entrar em contato com a gente. E o Sem Floripa, certo? Para a gente, ou através das redes sociais, pode mandar no direct, né? Ou Sem Palhoça, ou Sem Floripa, ou no meu Instagram, PRA Madalena Galvão, ou AP Joel Galvão. Amém. Então, pastora, eu ia falar sobre isso até agora, aproveitar, né, o gancho aqui. Como tem muitas pessoas de fora do estado de Santa Catarina que assistem um podcast, eu queria deixar para você que é de fora do estado e também de dentro, né? Tem gente até assistindo até de fora do Brasil. Olha só. Né? Então, assim, Glória é a interessante. Então, eu queria te convidar, né? Você que tem interesse, nos chame no Instagram, no direct do Instagram também. Além de chamar a pastora, se quiser chamar a pastora também, fique à vontade. Mas você que assiste o podcast, nos chame no direct do Instagram, que a gente vai enviar para você esse livro. Facilitar ali, Vamos né? facilitar para enviar para você esse livro. Você não vai se arrepender. Amém? Amém. Pastor, enquanto a senhora falava ali, eu fiquei com uma dúvida. Podemos esperar próximos livros? Tem mais coisa Sim. na área da literatura vindo aí? Sim, nós temos 3 projetos literários, né? Um que é o mais, vamos dizer, emergente, que é O Senhor Tem Urgência, que o título era Até que o Rio Flua, que ele vai mudar esse livro. É um livro para a Igreja do Senhor Jesus voltar, né? Nós falamos nesse livro baseado lá em Ezequiel, no capítulo 47, sobre avivamento. E a gente traz uma retrospectiva dos últimos 10 capítulos de Ezequiel, da visão que o profeta teve e o que foi necessário para que houvesse aquele avivamento e o rio fluir. Então, é um projeto que está quase pronto, mas nós vamos ter que resgatar tudo, né? Nós sabemos do que aconteceu. Tem um outro que é Jesus, o único acesso, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É um projeto também bastante evangelístico, né? E tem um outro que é Resiliência à Luz da Palavra, Paulo, um homem resiliente. Estão aí a caminho, quase pronto, mas tem que dar os acabamentos aí. Bom, né? Amém. E quando for lançar, volte aqui, por favor, né, pastor? É Para isso aí, lançar aqui junto com a gente. Com certeza. Pastora, mudando um pouco de assunto, vamos falar então sobre, a senhora até citou um pouco anteriormente, adoração com dança dentro da igreja, né? Dentro da liturgia do culto. Em algumas denominações ainda é um assunto um pouco polêmico, né? Tem
divide pensamentos, mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância da adoração com dança dentro da liturgia de culto. Então, nós temos falado que o nosso Deus é um Deus alegre. Não é? Porque às vezes a gente prega, de repente, esses chamados que, como o meu, que é meio forte, assim, as pregações, e às vezes, como a gente se expõe de uma maneira forte, a gente às vezes passa a impressão que o nosso Deus é um Deus zangado, um Deus que não ri, que não tem senso de humor, mas o nosso Deus é um Deus alegre, não é? O nosso Deus, e tanto é que uma das manifestações do fruto do Espírito desse Deus é a alegria. É. E a dança é uma maneira que nós temos de atrair a presença desse Deus. Quando nós dançamos dentro daquele perfil que eu acabei de falar ainda há pouco, em espírito e em verdade. Porque hoje também nós vemos tantas críticas sobre a dança, porque muitas vezes, em muitos ambientes, nós vemos uma dança sensual, com roupas totalmente sensuais. E eu digo que a dança, como nós vemos na Bíblia Sagrada, não é para fazer o profeta perder a cabeça, não é isso? Então, a dança tem que ser em espírito e em verdade, a dança tem que ser, a gente ouve a palavra até a dança, o termo a dança profética, não é? A dança profética, na verdade, ela só é profética se aquele que dança é um profeta. Não é? Então, nós vamos ver vários estilos aí, o jazz, o contemporâneo, o clássico, né? Vários tipos de danças que elas podem ser realmente uma dança profética, mas se esses adoradores forem profetas, não é? Porque eu conheço, por exemplo, bailarinas que se converteram, profissionais que são realmente adoradoras, mas eu já vi você tem, como nós temos o Espírito de Deus, temos o discernimento do que é espiritual e não é. Então, nós vimos muita coisa que parece ser adoração com dança, mas, na verdade, é uma apresentação só. O Espírito já não comanda. Eu, pessoalmente, recebi uma palavra do meu Deus, depois de um encontro com Deus, eu estava num beliche, e ele disse, olha, eu quero que você se exponha novamente dançando para mim. E eu fui pioneira na igreja que nós viemos, no Brasil para Cristo, levando grupos de danças, onde eu tinha aí 30, 40 crianças, adolescentes. O Bispo Júnior fez parte do meu grupo, o Grupo Liberdade, na época, não é? E eu sempre influenciei muita gente a dançar, fazendo roupas e tudo mais. E eu dançava esporadicamente junto com o grupo, mas nunca me expus para ministrar uma dança profética mesmo, né, no louvor. Mas ele disse, eu ouvi claramente ele dizendo, e eu fiquei apavorada, porque eu achava que jamais eu ia voltar, não é? Eu fiz um curso da Jocum há uns 30 anos atrás, de teatro e de dança. A partir dali, a dança entrou no meu coração. Né? Mas eu achava que agora era para as jovens. E eu, como eu falo, meu testemunho, eu tentei argumentar com ele, senhor, agora eu já sou avó até. Agora eu sou fundadora de obra, pastora, e eu estou há 23 anos me preparando para ser uma pregadora da palavra. E aí foi quando eu ouvi claramente, você não é uma pregadora, o teu propósito, você é uma adoradora que vai levar a minha palavra. Então ele me pediu para voltar a ministrar dança. Eu tive que vencer alguns preconceitos eu mesmo, né? Não é muito fácil. Críticas, porque hoje na igreja é muito difícil mesmo a dança, justamente porque a gente vê barbaridades nos altares, não é? Mas eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres, profetas, que vão dançar pelo Espírito, como Davi dançou. Você pode pensar que tipo de dança que Davi fez quando a arca era ali, estava em movimento, é esse tipo de dança. O povo de Israel, o povo judeu, eles dançam por tudo. Olha só, o povo judeu, quando está triste, eles
tem uma frequência, nós sabemos que temos uma frequência, todos nós temos, né? Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, a frequência dela é 10, 20, é lá embaixo. Mas o nosso Deus, a frequência dele é lá em cima, é lá no alto, é 800, alguém diz que é 1000. O que o povo judeu faz? Quando ele quer chamar a presença e ele está triste, ele começa a dançar, ele começa a celebrar, ele sobe a frequência dele e ele atinge, então, a frequência de Deus. Então, o povo judeu, por exemplo, eles dançam em todas as festas, eles celebram, e uma referência maior do que essa não existe. Né? Então, eu creio que a dança é de Deus, sim. E chega da igreja entregar tudo na mão do diabo. Né? Houve um tempo, eu fiz programa de rádio, de TV, muito tempo, programa de rádio principalmente, e se dizia, não, programa de rádio, de TV é do diabo. E a gente foi entregando tudo. Não, nós não podemos fazer isso. Só que nós temos que fazer dentro dos princípios da igreja apostólica, em espírito e em verdade, com cuidado. A igreja não é, o altar não é um lugar de exibição para me exibir corpo. Eu tenho dito que nós temos que fazer o melhor, tem que fazer o melhor, faz uma roupa bonita, sim, faz o que precisa, mas em espírito e em verdade, com decência e com temor do Senhor. Mas a dança é um instrumento forte para atrair a presença dele. Glória a Deus, nós já estamos chegando ao final, mas assim, pastor, eu vou confessar algo, tá? Ele trouxe esse assunto também da dança, porque ele gosta de me alfinetar. Dessa vez não foi. Não foi? Não foi. Ele gosta de me alfinetar, pastor. Ele disse que Falei eu tenho que pra- voltar a dançar. Eu falo pra ele sempre, Ó, pastor. viu? Olha só. Agora tá aí, ó, confessando na impactar frente da muitas pastora. vidas. Confessando na frente da pastora agora, né? Pastora, estamos chegando ao final, infelizmente, né? Dá pra gente fazer Passou mais uma tão parte. rápido. Meu Deus, como Não passa dá rápido. mais uma, não dá? Eu não sei, será que dá mais uma? Pergunta pra produção se dá mais uma. Produção. Ah, a produção liberou. Ah, a produção liberou, mais uma então. Quer fazer, pastor? Pode fazer. Fica à vontade mesmo. Pastora, outra polêmica, né? A dança já tá ok. Mas algo que é muito comentado e eu queria que a senhora esclarecesse isso é sobre, existe ministério pastoral feminino? O que a senhora, né, tem para falar pra gente sobre isso? Eu, inclusive aqui no livro, eu falo um pouco sobre os preconceitos que eu tive que vencer nessa área, né? Mas eu creio sim que existe, não é? Parece meio chula a comparação. Se Deus usou uma mula, não pode usar uma mulher cheia do Espírito de Deus, uma mulher dedicada? E nós sabemos que a mulher, não tirando aqui vamos dizer assim, o mérito do homem, do sacerdote, né, daquele que é cabeça, mas uma mulher que, quando ela se dedica na obra, quando ela tem esse entendimento do chamado, quando ela realmente está pautada debaixo de autoridade e debaixo dos princípios da palavra de Deus, Deus pega e vai usar. E nesse tempo, escuta, Deus vai levantar mulheres improváveis com um ministério extraordinário, não só o pastoral, mas em outras áreas também, né? Os 5 dons ministeriais, o profético, apostólico, não é? O de mestre, o de evangelista. Por que não? Veja, porque se a mulher não pudesse ser usado dessa forma, o porquê que o Senhor colocou em primeira mão uma mulher para anunciar aquele ponto principal, o ápice do plano da redenção? E foi aquela mulher que anunciou, ele está vivo, ele vive, ele vive. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver mulheres que fizeram história. Por exemplo, Esther, num tempo em que os judeus, a raça, o povo escolhido, ia ser exterminado, não foi um rei, não foi um sacerdote, não foi um homem, foi uma mulher que ele escolhe, então, para salvar todo o povo judeu numa geração. Então, eu creio piamente que o ministério feminino, grandes homens de Deus, como o pastor Silas Malafaia, ele veio dizer
e reconhecer que o ministério da mulher, existe pastora, sim, ele tem pastora nas suas igrejas, e hoje é lógico que existe aí, vamos dizer assim, um preconceito ainda em muitos ambientes, a gente respeita, não é? Porque a gente tem que respeitar, não é porque você pensa assim que não vai respeitar o outro, mas nós temos que ver a luz da palavra de Deus. Mulheres sendo levantadas mesmo para fazer coisas extraordinárias. Eu mesmo hoje estou pastoreando ao lado do apóstolo, mas já pastoreei em alguns momentos, o próprio Sem Palhoça, o Senhor me usou para levantar aquela obra quando nós estávamos com 5, 10 pessoas, né? Depois passamos, mas eu não sei se aí pela frente ainda não temos aí um pastoreio pela frente. É Deus. Glória a Deus. Muito bom, é bom esclarecer isso. Muito né? bom, muito bom, muito bom. E isso aí dá pra gente depois marcar um dia também pra gente conversar mais, Vai mais ter que ter a pastora parte das 2, né? experiências dela sobre isso, né? Pastora, muito obrigado pela sua presença aqui. Queremos que a gente vai marcar outras vezes pra senhora vir, pra gente conversar mais um pouco, até talvez marcar com ela e com o apóstolo junto, Sim. né? Pra gente conversar um pouco, né? Brincar um pouco, falar da Rir um palavra, pouco, né? rir um pouco. Mas por hoje é só. Mais um podcast. Pastora, muito obrigado. Eu fui muito edificado. Eu também. Todas as vezes que eu estou com a senhora, eu preciso agradecer ao Senhor, né? Verdade. Esses dias o bispo falava sobre a importância de quando Deus apresenta os amigos dele pra gente, né? E é isso que eu sinto, um privilégio de ser verdade. ovelha da senhora. Quero, inclusive, usar esse espaço para honrar a sua vida, o seu legado, tudo que a senhora representa para nós. Isso mesmo. Obrigado. A porta tá sempre aberta, né, pastor? É Volte isso mais aí. vezes, que vai ser um prazer enorme, tá? Eu quero agradecer vocês, eu me senti muito bem aqui também, e eu creio no meu espírito que esse projeto vai muito e muito longe. Que Deus abençoe vocês e abençoe a todos que estiverem assistindo e participando, e assistam mesmo e participem, porque é algo de Deus, é algo divino. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Você de casa, quer despedir do Você pessoal? de casa, então, nós queremos te agradecer também pela tua presença. Não esquece, compartilha, se inscreve, você que não se inscreveu, e ative o sininho. E até a próxima. Então, isso aí.